Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Em Dragon Ball com o Sistema. Capítulo 221. O quê? Você está dizendo que meu poder de governo foi ensinado a você por mim em outra linha do tempo? Em outras palavras, você não é desta dimensão, certo? Zeno reagiu imediatamente. Não é de se espantar que ele nunca tenha sentido um poder tão familiar em todos os seus anos. Acontece que esse cara veio de outra linha do tempo. Goten, pare de falar bobagens. O poder de governo do Lorde Zeno não pode ser ensinado. É uma habilidade que somente o Lorde Zeno, o Deus Supremo do Universo, possui. É inegável que você é excepcionalmente talentoso, mas o que você acabou de afirmar é impossível. O grande sacerdote interrompeu firmemente. Ele não negou que Goten tinha um potencial extraordinário. Para um mortal cultivar força que superasse um anjo já era extraordinário. Mas alegar que Zeno lhe ensinou a governar o poder, isso era um absurdo. O poder das regras não poderia ser ensinado, assim como a energia divina de um anjo. Nenhum ser comum poderia aprendê-lo. Zeno assentiu em concordância. Nem mesmo um grande sacerdote poderia dominar o poder de regra, muito menos um mortal. Mesmo que ele pessoalmente guiasse o grande sacerdote, não seria possível. Apenas Zeno tinha o direito de exercê-lo. Claramente, Goten não estava dizendo a verdade. Acredite ou não. Vendo a dúvida em seus rostos, Goten falou calmamente. Ele não se importava se eles acreditavam nele. Se esse fosse o primeiro encontro deles, ele poderia ter escolhido suas palavras cuidadosamente. Mas agora, sua força superava em muito a deles. Ele não os via mais como ameaças e não tinha razão para temê-los. Goten, cuidado com o tom. Você não deveria falar com Lorde Zeno desse jeito. O grande sacerdote franziu a testa, seu olhar fixo em Goten. A arrogância desse cara estava além de qualquer coisa que ele havia imaginado. Pela conversa deles, ficou claro que Goten sabia sobre Zeno e sobre si mesmo. No entanto, apesar de estar diante de Lorde Zeno, ele permaneceu completamente indiferente. Isso era perturbador. Desde que assumiram esse cargo, ninguém jamais ousou se dirigir a eles dessa maneira. Você está me ameaçando, grande sacerdote? Com todo respeito, suas ameaças não significam nada para mim. Os olhos frios de Goten encontraram os do grande sacerdote. Se esse cara continuasse insistindo, ele não hesitaria em matá-lo. Afinal, em outra linha do tempo, ele já havia matado um grande sacerdote. Ele não se importaria em fazer isso de novo. O grande sacerdote encarou de volta, mas inconscientemente sentiu uma pontada de medo, algo que nunca havia experimentado antes. A percepção o chocou. Ele nunca havia se sentido assim contra nenhum oponente. E ainda assim, apenas um olhar de Goten o abalou. Impossível. Absolutamente impossível. Deve ser uma ilusão. Como um mero mortal, mesmo alguém que dominou o poder de governo do Lorde Zeno, poderia me fazer sentir medo. Ele balançou a cabeça vigorosamente, mas o desconforto em seu coração só aumentou. Grande sacerdote, você está bem? A voz de Zeno o trouxe de volta à realidade. Ver o grande sacerdote tão perturbado era raro. Isso só reforçava o fato de que Goten era realmente formidável. Ele não apenas havia dominado o poder de regra, mas sua força geral era insondável. Estou bem, Lorde Zeno. O grande sacerdote rapidamente se recompôs. Zeno, ainda encarando Goten, tentou ver através dele, mas não encontrou nada além do poder familiar da regra. Era como se Goten fosse um vazio sem fundo, impossível de perceber, mesmo com a habilidade de Zeno. Isso era alarmante. Atacar sem entender sua verdadeira força seria imprudente. Preciso descobrir o quão poderoso ele realmente é. Zeno nunca se sentiu tão em conflito. Quem imaginaria que lidar com um mortal seria tão complicado? Mas Goten era muito confiante, muito ilegível. Um ataque imprudente poderia levar ao desastre. Até mesmo o grande sacerdote demonstrou um lampejo de medo, algo quase inédito. Depois de pensar um pouco, Zeno finalmente falou: Goten, vejo que você é bem poderoso. Você está interessado em se tornar o grande deus da destruição? Manter Goten sob controle lhe daria tempo para avaliar seu verdadeiro poder. Em outra linha do tempo, eu já me tornei o grande deus da destruição. Então não tenho interesse em tal título. A voz de Goten permaneceu indiferente. Se ele quisesse, ele poderia se tornar o Zeno deste universo em um instante. Mas nesta linha do tempo, nem Zeno nem o grande sacerdote o provocaram muito. Não havia razão para eliminá-los. No momento, sua única prioridade era retornar ao seu próprio universo. Ei, você é muito arrogante. Falando com Lorde Zeno desse jeito, você tem um desejo de morte? Finalmente, os dois guardas atrás de Zeno estalaram. Desde que esse cara chegou, ele estava agindo como se estivesse acima de tudo. E agora, ele ousava falar com Zeno com tanto desrespeito. Claramente, ele não entendeu o significado da palavra medo. Eles tinham que dar uma lição a esse mortal. Mas no momento em que suas vozes caíram, Goten lançou um olhar frio para eles. Sob os olhares atônitos de Zeno e do grande sacerdote, os corpos dos guardas começaram a se dissolver, desaparecendo aos poucos. Seus rostos se contorceram de puro terror. O quê? Ao ver seus guardas desaparecerem, Zeno ficou instantaneamente chocado. O queixo do grande sacerdote caiu, incrédulo. Goten nem sequer levantou um dedo, apenas um único olhar, e os guardas de Zeno foram apagados da existência. Capítulo 222. Agora mesmo, Zeno queria impedir que isso acontecesse. Mas ele percebeu de repente, ele não podia. Ele não podia impedir Goten de matar seus guardas.
Era como se o poder de governo de Gotham fosse ainda mais forte que o seu. Enquanto Zeno e o grande sacerdote observavam, os dois guardas desapareceram sem deixar vestígios. O que você fez? Você ao menos entende as consequências de suas ações? Como ousa matar meus guardas bem na minha frente? O rosto de Zeno se contorceu de raiva. Ninguém jamais ousara ser tão presunçoso em sua presença. Violência diante dele era totalmente imperdoável, muito menos matar seus próprios guardas. E daí? Você acha que pode me matar? Deixe-me ser direto. Nem você nem o grande sacerdote, nem mesmo vocês dois juntos podem me matar. Além disso, aqueles dois não tinham o respeito que eu mereço. Matá-los não deve ser um problema. Gotham inclinou o pescoço, um sorriso rebelde no rosto, dirigindo-se a Zeno e ao grande sacerdote. Não é isso que os seus chamados deuses fazem o tempo todo? Agora que ele estava fazendo o mesmo, eles de repente acharam isso inaceitável? Que piada! Neste mundo, a força determina tudo. E agora, Gotham tinha o poder de fazer as regras. Gotham, não leve as coisas longe demais. Não pense que só porque você tem algum poder, não podemos fazer nada com você. Simplesmente não queremos ser seus inimigos. O olhar do grande sacerdote era frio, suas palavras um aviso final. Desde o momento em que conheceu Gotham, esse mortal não demonstrou nenhuma consideração por ele. E agora ele chegou ao ponto de matar os guardas de Zeno na frente do próprio Zeno. Isso foi um desafio total, completamente inaceitável. Tal pessoa tinha que ser apagada. Isso é uma ameaça? Deixe-me esclarecer algo, grande sacerdote. Em outra linha do tempo, eu já matei todos vocês. Isso inclui você em sua forma anjo verdadeiro e Zeno em sua forma Omnigod. Os olhos de Gotham ficaram gelados. Se você também quer desaparecer, vá em frente e continue me ameaçando. Zenão e o grão sacerdote ficaram instantaneamente horrorizados. Seus corações tremeram. Inacreditável. Absolutamente impossível. Gotham alegou tê-los matado em outra linha do tempo? Como isso pode ser possível? Eles eram os deuses supremos do universo. Ninguém podia matá-los. Mesmo que Gotham tivesse a habilidade de apagamento de Zeno, não deveria ser possível. Chega de bobagens, Gotham. Não vou negar que você é forte, mas falar bobagens tão arrogantes. Você realmente acha que vamos acreditar em você? O grande sacerdote zombou, sua voz fria como gelo. Mesmo se houvesse 10, não, 100 mil de vocês, vocês ainda não conseguiriam nos matar. Nós somos a personificação das regras. A menos que o universo inteiro entre em colapso, nós sempre existiremos. Ou, Gotham teria que obter um poder de regras ainda maior que o de Zeno para apagá-las. Mas isso era impossível. O mortal jamais poderia compreender tal poder. Embora o grande sacerdote estivesse cético, a expressão de Zeno tornou-se solene. Gotham sabia sobre sua forma de Omnigod e a forma de anjo verdadeiro do grande sacerdote. Isso significava que ele sabia muito mais do que deveria. Seria possível que o que ele disse fosse verdade? Mais importante, o poder de governo de Gotham parecia mais forte que o seu. Caso contrário, ele deveria ter sido capaz de impedi-lo de matar seus guardas. Se esse fosse o caso, esse era um problema sério. Um ser mais forte que eles aparecendo no universo era uma situação perigosa. Chega, grande sacerdote. Não importa se Gotham tem poder maior que o nosso. Zeno interrompeu de repente. Um lutador tão poderoso não deveria ser desperdiçado. Zeno tinha seu próprio plano. Enquanto duvidava das palavras de Gotham, parte dele também acreditava nelas. Gotham sabia sobre suas formas mais fortes, mas ele continuava arrogante. Isso significava uma de duas coisas: ou ele era um tolo, ou ele realmente tinha o poder que alegava. E Zenão não acreditava que ele fosse um tolo. Mas Lord Zeno, esse cara é muito arrogante. O grande sacerdote franziu a testa profundamente. Nunca um mortal falou com ele com tanto desrespeito. Chega, grande sacerdote. Esse assunto não lhe diz respeito, Zeno retrucou. Seu comportamento infantil habitual se foi. Em seu lugar, havia algo completamente diferente, uma autoridade fria que sempre esteve ali, apenas escondida sob uma fachada de inocência. Talvez, afinal, até mesmo o governante supremo de um universo precisasse de uma maneira de se entreter em sua existência monótona. Vendo o tom firme e a postura de Zeno, o grande sacerdote ficou em silêncio, embora seus olhos queimassem de fúria enquanto ele encarava Gotham. Neste momento, ele não queria nada mais do que despedaçar Gotham. Este mortal havia cruzado todos os limites da arrogância, não mostrando respeito pelos deuses supremos. Mas com o decreto de Zeno, ele não teve escolha a não ser se conter. Ainda assim, ele esperava que Zenão não cedesse tão facilmente, que Gotham fosse colocado em seu lugar, e levado a entender que um deus supremo não deveria ser humilhado por um mero mortal. Grande sacerdote, é melhor você não olhar para mim desse jeito. A voz de Gotham estava fria como gelo. A menos que, como aqueles dois guardas agora, você queira desaparecer completamente. Com sua força atual, apagar o grande sacerdote era tão fácil quanto respirar. Um mero pensamento, e ele iria embora. Se o grande sacerdote continuasse com essa atitude, seu destino estaria selado. A expressão do grande sacerdote escureceu ainda mais, mas ele não disse nada. Não por medo, mas porque Zeno já havia ordenado que ele recuasse. Zeno falou novamente, seu tom visivelmente mais suave. Gotham, não me importa se o que você disse antes é verdade ou não. Posso ignorar seu desrespeito porque sua força é inegável.
Você é um gênio diferente de todos os outros antes de você, e seria uma pena ver tal talento ser desperdiçado. Zeno fez uma pausa antes de continuar. Se você concordar, eu lhe darei o mais alto posto divino abaixo de mim. Mas com uma condição. Você deve reviver meus 2 guardas. Claramente Zenão havia escolhido fazer um acordo. Com os guardas desaparecidos, completar sua forma de Omni-God era impossível. Mesmo que ele conseguisse essa transformação, seu poder seria muito diminuído. Se o que Goten havia alegado fosse verdade, que ele havia matado um Zeno alternativo e um grande sacerdote alternativo, então ele era de fato capaz de destruí-los nesta linha do tempo também. Zenão não podia correr esse risco. E além disso, havia outras ameaças se aproximando. Ele estava procurando por guerreiros poderosos pelo universo para se preparar para uma crise iminente. A força de Goten era sem precedentes. Ele era um talento raro. Se ele pudesse ser persuadido a lutar ao lado deles, ele poderia provar ser inestimável. Goten sorriu. O grande Deus Supremo desta dimensão está se comprometendo comigo? Que interessante. Já que você está mostrando sinceridade, eu vou perdoar sua imprudência anterior. Apesar de toda sua arrogância, Goten sabia que não havia necessidade real de matar Zeno ou o grande sacerdote. Eles não representavam mais uma ameaça a ele. Além disso, ele tinha uma preocupação: se outra batalha estourasse e destruísse essa linha do tempo também, onde ele iria parar? Até que ele encontrasse um caminho de volta, era melhor continuar jogando. TCH. O grande sacerdote cerrou os dentes em frustração. A arrogância de Goten era insuportável. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. Zeno havia escolhido ceder, embora não conseguisse entender o porquê. Então, reanime meus guardas primeiro, disse Zeno. Goten assentiu. Um único pensamento foi tudo o que precisou. Diante dos olhos de todos, os 2 guardas de Zeno começaram a reaparecer, como se o próprio tempo estivesse se revertendo. Em meros momentos, eles estavam ali, totalmente restaurados. Mas suas expressões eram completamente diferentes de antes. A arrogância que eles carregavam havia desaparecido. Seus olhos agora refletiam nada além de puro terror. Goten zombou. Lembrem-se disso, vocês 2. Se vocês ousarem falar comigo daquele jeito de novo, eu vou garantir que vocês desapareçam para sempre, sem nenhuma chance de ressurreição. Os 2 guardas tremeram, assentindo apressadamente. Dessa vez, eles não ousariam desafiá-lo. Pela primeira vez na história, Zeno e o grande sacerdote foram completamente humilhados. Seu domínio outrora inabalável sobre o multiverso foi destruído. Com um aceno desdenhoso, Goten se virou. Tudo bem, a menos que seja algo realmente importante, não me incomode mais. Com isso, ele saiu cambaleando do templo de Zenão. O ar permaneceu pesado em seu rastro. Zeno e o grande sacerdote ficaram em silêncio, suas expressões sombrias. Vergonha. Vergonha absoluta. Nunca antes, na história do universo, eles foram tratados assim. Nunca eles sofreram tamanha humilhação. E essa humilhação não seria esquecida. Depois de deixar o templo de Zeno, Goten foi direto para o mundo do Supremo Kaioshin. No momento em que ele chegou, o Supremo Kaioshin e o Ancião Kaioshin empalideceram, suas expressões congeladas de medo. Goten, o que você está fazendo aqui? O Ancião Kai gaguejou com a voz trêmula. Ele estava apavorado. Este era o mesmo Goten que havia derrotado facilmente Beerus, o deus da destruição. O mesmo Goten que não havia demonstrado medo algum diante do próprio grande sacerdote. Para eles, Beerus e o grande sacerdote eram como pesadelos. Seres supremos além da compreensão. No entanto, este homem os enfrentou sem hesitação. E retornou completamente ileso. Não havia dúvida sobre isso. O poder de Goten estava além da razão. Goten riu. Relaxe, Lorde Supremo Kais. Em outra linha do tempo, nós realmente tivemos um relacionamento muito bom. Vocês me ajudaram muito. Sua voz era calma, até amigável. Então não se preocupe. Eu não vou te machucar. Havia alguns seres pelos quais ele tinha desprezo. Alguns ele destruiria sem pensar 2 vezes. Mas Beerus e o Supremo Kais? Eles eram diferentes. Sem eles, ele talvez nunca tivesse alcançado esse nível de poder. E por isso, ele lhes devia respeito. Capítulo 223. Depois de ouvir as palavras de Goten, o velho Supremo Kai e os outros finalmente deram um suspiro de alívio. A força desse cara é assustadora. Nem mesmo o deus da destruição, Beerus, é páreo para ele. Felizmente, por algum motivo, ele parece ter uma boa impressão tanto do Supremo Kai quanto de Beerus. Goten, qual é o seu propósito em vir ao reino dos deuses desta vez? O Supremo Kai suprimiu o medo em seu coração e perguntou. Para alguém tão poderoso, tinha que haver uma razão para sua visita. Certamente não era só para vê-los. Ah, eu tenho um propósito, Goten respondeu seriamente. Eu vim ao reino dos deuses para pegar emprestado seu anel de espaço-tempo. Eu quero retornar ao meu universo, mas por algum motivo minha habilidade desapareceu. Então, espero usar o anel de espaço-tempo para voltar à minha linha do tempo. Na última batalha com Zeno e Zalama, os 6 anéis de espaço-tempo de Goten desapareceram. Quando exatamente eles desapareceram, nem ele tinha certeza. Talvez perdê-los tenha sido a razão pela qual ele perdeu sua habilidade de teletransporte. O quê? Goten, isso é absolutamente inaceitável. O anel de espaço-tempo é um tesouro do Supremo Kai. Não pode ser dado sem permissão. Usá-lo de forma imprudente pode atrapalhar a linha do tempo e causar consequências inesperadas. As expressões do Supremo Kai e do velho Supremo Kai mudaram drasticamente. O anel espaço-temporal era um privilégio exclusivo do Supremo Kai.
Nem mesmo o Deus da destruição tinha o direito de usá-lo. Se mal utilizado, ele poderia criar caos em todas as linhas do tempo. Pessoas poderiam morrer, e linhas do tempo inteiras poderiam entrar em colapso. A menos que seja absolutamente necessário, até mesmo o Supremo Kai se absteve de usá-lo. E agora, Gotham estava pedindo por ele diretamente. Naturalmente, eles não poderiam entregá-lo tão facilmente. Senhor Supremo Kai, eu respeito muito porque em outra linha do tempo, o Supremo Kai salvou minha vida. Mas isso não significa que eu tenha paciência ilimitada com você. Afinal, você não é o Supremo Kai que me salvou, disse Gotham, seu tom ficando frio. E só para deixar claro, não estou pedindo permissão. Estou aqui para pegar o anel do espaço-tempo. O velho Supremo Kai tremeu ao encontrar o olhar gelado de Gotham. Ele sabia muito bem que se Gotham quisesse matá-los, seria fácil. Mas a questão real era que se eles entregassem o anel espaço-temporal, nem Beerus nem Zeno seriam capazes de suportar as consequências. Eles poderiam até ser apagados por tal negligência. Você tem medo de Zeno? Se sim, não precisa se preocupar. Acabei de matar os guardas de Zeno no templo de Zeno. Eles já devem estar cientes da minha força. Esqueça Beerus, nem Zeno pode me controlar, Gotham disse casualmente. O quê? Nem mesmo o Senhor Zeno pode pará-lo? A expressão do velho Supremo Kai mudou drasticamente. O Supremo Kai Shin pode não entender completamente quem Zeno era, afinal, Shin sempre foi irresponsável e ignorante. Mas o velho Supremo Kai sabia muito bem. Zeno estava acima até mesmo do Deus da destruição, o governante supremo de toda a existência. Com apenas uma palavra, ou um pensamento ele podia apagar universos inteiros. E agora, Gotham afirmava ter matado os guardas de Zeno bem na sua frente. Isso foi mais do que chocante. Mas olhando para a expressão inabalável de Gotham, o velho Supremo Kai não achou que ele estava mentindo. Ele tinha sido arrogante até mesmo na frente do grande sacerdote. Ele era mais do que capaz de fazer tal coisa. Mas Gotham era apenas um híbrido Saiyajin. Ele poderia realmente ter superado Zeno? Após alguma hesitação, o velho Supremo Kai cerrou os dentes. Tudo bem, nesse caso, pegue o anel de espaço-tempo. Eles não tinham como parar Gotham. Fosse ele blefando ou não, uma coisa era certa. Ninguém no Reino Supremo Kai poderia enfrentá-lo. Recusar seu pedido provavelmente significaria a morte. Embora o Supremo Kai Shi não tenha entendido completamente o raciocínio do velho Supremo Kai, ele seguiu o exemplo e entregou 5 anéis de espaço-tempo para Gotham. Obrigado pela sua cooperação, disse Gotham. Não se preocupe, antes de eu ir, vou me certificar de dizer a Zeno que isso não tem nada a ver com você. Quando sua voz caiu, ele deslizou 5 anéis de espaço-tempo em seus dedos. Com um aceno de sua mão, um portal dimensional apareceu diante dele. Dando um passo à frente, ele desapareceu. Mas quando ele reapareceu, ele estava de volta à Terra. O quê? Como isso está acontecendo? Eu claramente saí dessa linha do tempo. Então por que estou de volta? Gotham franziu a testa, sentindo que familiar de Goku e Vegeta. Ele definitivamente havia deixado esta linha do tempo. Então por que ele havia retornado? Esses eram os Kid Goku e Vegeta dessa mesma linha do tempo. Então, eu ainda não posso voltar? Mesmo com o anel de espaço-tempo do Supremo Kai? Gotham franziu a testa firmemente. Ele havia presumido que usar o anel espaço-temporal permitiria que ele retornasse à sua própria linha do tempo através do portal dimensional. Mas agora estava claro que ele havia sido otimista demais. Simplesmente não era possível. A deriva pelo portal dimensional só o levou de volta a esta linha do tempo. Parecia que ele estava preso aqui por enquanto. Sem outra escolha, Gotham retornou à Terra e procurou Goku e os outros. Gotham, você está bem? Estávamos todos preocupados quando o grande sacerdote levou você embora. A expressão preocupada de Goku aliviou um pouco ao ver Gotham ileso. Embora Gotham fosse de outra linha do tempo, ele ainda era seu filho. Naturalmente, Goku estava preocupado. Ele também sabia que o grande sacerdote era inimaginavelmente poderoso, afinal, até mesmo Beerus, o deus da destruição, teve que se ajoelhar diante dele. Estou bem. Ninguém neste mundo pode me machucar. Gotham falou com confiança, não com arrogância, mas com certeza. Ele tinha força para sustentar isso. Nem mesmo Zeno e o grande sacerdote, os seres mais poderosos existentes, conseguiram pará-lo. Ele matou os guardas de Zeno bem na frente deles e ainda saiu ileso. Era improvável que tentassem desafiá-lo novamente. Você é realmente incrível, garoto. Muito mais forte do que eu jamais imaginei. Parece que o que você disse antes era verdade, Vegeta, e eu realmente somos apenas sapos em um poço. Há muitos seres lá fora mais fortes do que nós. Nós achávamos que o Super Saiyajin 4 era o pico, mas depois do que vimos hoje, percebemos o quão tolos fomos. Diante do poder real, o Super Saiyajin 4 não é nada. Goku riu desamparadamente. Ele e Vegeta acreditavam que tinham alcançado o auge da força, mas os eventos de hoje haviam destruído essa ilusão. Vocês não precisam se menosprezar. Super Saiyajin 4 pode não ser a transformação mais forte, mas atingir esse nível prova seu talento e força. Gotham sorriu tranquilizadoramente. Gotham, é bom ver que você está seguro. Sua mãe estava preocupada com você. Xixi correu e falou com preocupação. A propósito, Gotham, quão forte você está agora? Você atingiu uma forma ainda mais alta de Super Saiyajin? Para ser honesto, papai e eu estamos realmente curiosos sobre seu poder. Você pode nos mostrar? Gohan perguntou ansiosamente. Gotham havia enfrentado um deus da destruição como se não fosse nada. Sua força estava além da compreensão. É Gotham. Estamos todos realmente interessados.
Você pode nos mostrar só um pouquinho? Goku cerrou os punhos animadamente. Até Piccolo e Kuririn, parados por perto, compartilhavam a mesma expectativa. Depois de testemunhar Goten derrotar Beerus facilmente, eles estavam desesperados para ver a verdadeira extensão de seu poder. Tudo bem. Já que todos querem ver, eu vou mostrar a vocês. Mas não fiquem tão chocados. Vendo suas expressões ansiosas, Goten assentiu. Então ele cerrou os punhos. Suspensão. Uma onda aterrorizante de energia explodiu de seu corpo. No segundo seguinte, o cabelo de Goten ficou prateado e caiu até seus quadris. A parte superior de seu corpo estava coberta de pelos prateados. Embora lembrasse o Super Saiyajin 4, era totalmente diferente. Este era o Super Saiyajin 5. Claro, esse nem era o seu limite. Mesmo nesse estágio, seu poder havia alcançado um nível sem precedentes. Um simples pisão poderia facilmente destruir um universo. A força de combate base de Goten era simplesmente alta demais. É assustador. Esse é o verdadeiro poder de Goten? Parece um abismo sem fim. Essa força é irreal. Goku ficou estupefato. Ele já esperava que Goten fosse poderoso, mas isso estava além de qualquer coisa que ele havia imaginado. A pura intensidade do poder de Goten parecia tão vasta quanto o próprio universo. De repente, uma figura apareceu na frente de Goku. Era Vegeta. Kakaroto, o que diabos está acontecendo? Essa energia massiva está vindo de Goten? A expressão de Vegeta era rígida. Ele não esperava que o poder de Goten estivesse em um nível tão absurdo. Este era um reino que eles nunca poderiam esperar alcançar. É Vegeta. Esse é o poder do Goten. E eu nem acho que ele esteja usando toda a sua força. A voz de Goku estava séria. Embora a energia que Goten estava liberando estivesse além da compreensão, seus instintos lhe diziam que esse ainda não era o poder máximo de Goten. Você está brincando comigo, Kakaroto? Você está dizendo que essa nem é a força total dele? Droga! A distância entre nós e ele é simplesmente ridícula. Vegeta cerrou os punhos com força. Ele recebeu mais uma vez um golpe pesado. O poder de Goten já era tão avassalador que era difícil de compreender. E ainda assim, essa nem era sua forma mais forte? Foi monstruoso. Capítulo 224. Não fique tão surpreso, Vegeta. Esse nem é meu poder real. O que estou mostrando a você agora é menos de 1/1000º da minha força total. E meu poder supremo não é apenas sobre me transformar em um Super Saiyajin. É sobre dominar as regras fundamentais de um universo dimensional inteiro. Isso pode parecer complicado, então deixe-me simplificar. Com apenas um pensamento posso apagar um universo inteiro sem nem levantar um dedo. Esse é o poder das regras, e eu tenho domínio total sobre isso. Goten falou calmamente, observando o rosto de Vegeta se contorcer em descrença. Ele não estava se gabando, não precisava, mas Vegeta sempre foi muito orgulhoso, muito convencido de sua própria força. Esse era um chamado necessário para acordar. Deixe-o ver por si mesmo que há seres muito além de sua compreensão. O quê? O poder das regras? Você quer dizer que pode apagar um universo inteiro, sem nem mesmo lutar? Piccolo e Kuririn engasgaram em choque. Eles não conseguiam nem começar a entender o que Goten estava descrevendo. Se ele realmente tinha esse tipo de poder, então todas as suas batalhas, todas as suas lutas, o que eles queriam dizer diante de um poder tão avassalador? Goten, você está falando sério? Goku perguntou, sua voz urgente. Você realmente tem esse tipo de força? Isso significa que na sua linha do tempo, você se tornou completamente invencível? Era difícil de acreditar. Ele sempre soube que Goten era forte, mas isso estava além de qualquer coisa que ele poderia ter imaginado. A ideia de um poder que transcendia até mesmo os deuses era quase impossível de entender. Você poderia dizer isso? Goten respondeu com um aceno de cabeça. Em outra dimensão, eu já derrotei Zeno e o grande sacerdote, os seres mais poderosos que existem. Isso deve me tornar o deus mais forte. Suas palavras pairaram no ar, enviando outra onda de choque pelo grupo. Se ele quisesse, Goten poderia fazer o mesmo aqui, derrubar o grande sacerdote, eliminar Zeno e governar esta linha do tempo. Mas ele não tinha interesse em tais coisas. Seu único objetivo era retornar para casa, para sua própria linha do tempo, para sua mãe, para Videl e para seu filho. Ele só esperava que o colapso do universo dimensional não tivesse afetado sua casa. Se muito tempo passasse, nem mesmo seu poder poderia restaurá-la. Deus? Você está dizendo que os Saiyajins podem se tornar deuses? Vegeta perguntou, sua voz cheia de curiosidade e descrença. Claro, respondeu Goten. Vocês dois escolheram evoluir através da linhagem Saiyajin, mas em algumas linhas do tempo, vocês seguiram um caminho diferente, o caminho da ascensão divina. Essa transformação é conhecida como Super Saiyajin Deus. É claro que meu poder supera isso em muito. Assim que terminou de falar, Goten deixou sua forma Super Saiyajin 5 desaparecer. Ele ficou parado por um momento, então, num piscar de olhos, seu cabelo ficou branco prateado, suas pupilas mudando para um penetrante cinza prateado. Uma aura deslumbrante o cercava, mas sua presença parecia desaparecer completamente. Goku e Vegeta esforçaram-se ao máximo, mas não conseguiram localizá-lo. Este é o instinto ultra-aperfeiçoado, explicou Goten. É uma habilidade divina dos anjos. Nesta forma, cada função do corpo opera em seu pico absoluto. Meu corpo se move inteiramente por conta própria, prevendo e evitando todos os perigos sem a necessidade de pensamento consciente.
Ele continuou, introduzindo o conceito de ultra-ego também. Ele sabia que Goku e Vegeta desta dimensão eram muito fracos comparados aos oponentes que ele havia enfrentado. Mas se nada mais, ele poderia pelo menos inspirá-los a ir além de seus limites. Se eles tivessem determinação para aprender, ele poderia guiá-los. Com certeza, a excitação brilhou nos olhos de Goku e Vegeta. Isso é incrível, Goten! Goku exclamou. Não vou mentir, eu tinha minhas dúvidas sobre o quão forte você era. Mas agora eu acredito completamente. Ele cerrou os punhos, o fogo da batalha reacendeu dentro dele. Ultra instinto, do jeito que Goten descreveu, parecia algo que ele deveria alcançar. Essas formas não são nada especiais, Goten disse despreocupadamente. Minha forma mais forte é dezenas de milhares de vezes mais poderosa do que esta. Ele não estava exagerando. A transformação do deus da raça completa estava muito além de qualquer coisa que eles já tinham visto. Comparado a isso, até mesmo Super Saiyajin 5 e Ultra Instinto eram insignificantes. Mas não havia necessidade de revelar tudo ainda. Ele não queria chamar a atenção desnecessária de Zeno ou do grande sacerdote desta linha do tempo. Goku respirou fundo e olhou para Goten com determinação nos olhos. Goten, você poderia me ensinar Ultra Instinto? Ele perguntou. Tenho a sensação de que posso aprender. Para a maioria dos pais, pedir treinamento ao filho seria uma vergonha. Mas não para Goku. Força era tudo o que importava. E se ele pudesse ficar mais forte, não se importava com quem era seu professor. Capítulo 225. Após ouvir as palavras de Goku, Vegeta não conseguiu mais ficar em silêncio. Ele finalmente alcançou a forma de Super Saiyajin 4 e alcançou Goku. Se Goten treinasse Goku agora, não demoraria muito para que ele fosse deixado para trás mais uma vez. Isso era algo que Vegeta nunca poderia aceitar. Ou Goku não aprenderia nada com Goten ou eles treinariam juntos. Dessa forma, eles pelo menos estariam em pé de igualdade. Ele havia aceitado há muito tempo que havia seres mais fortes no universo, mas entre eles, ele se recusou a deixar Goku ser um deles. Kakaroto, se você quer treinar com Goten, eu não vou permitir. Eu me recuso a deixar você me superar. Vegeta gritou, seu rosto levemente vermelho de vergonha. Vegeta, o que meu treinamento tem a ver com você? Se quiser aprender, pode perguntar ao Goten você mesmo, Goku rebateu. Você não pode me impedir de ficar mais forte. Você viu por si mesmo, há inúmeros guerreiros por aí que nos superam. Se não melhorarmos, o que acontece se o próximo inimigo for tão forte quanto o Lord Beerus? A Terra estaria condenada. Vegeta franziu o senho. Ele queria discutir, mas não podia negar que Goku tinha razão. Ele queria aprender com Goten também, mas seu orgulho tornava difícil pedir. Ele havia menosprezado Goten antes, tratando-o como nada mais do que uma criança. Agora pedir treinamento a ele seria uma pílula amarga de engolir. Mas se ele não aprendesse, Goku o deixaria comendo poeira novamente. Vamos, Vegeta. Vamos treinar juntos com Goten, Goku pediu. Você não quer se tornar realmente forte? Super Saiyajin 4 não é nosso limite. Você viu as transformações de Goten, cada uma delas está em um nível completamente diferente. Se pudéssemos aprender uma delas, alcançaríamos novos patamares. A expressão de Vegeta se contorceu em frustração. Seu orgulho lhe disse para rejeitar a ideia de cara, mas seus instintos gritaram para ele aproveitar a oportunidade. Após um longo minuto de hesitação, ele finalmente cerrou os dentes e se virou para Goten. Goten, por favor, me treine, ele murmurou, sua voz pesada com relutância. Eu era muito arrogante antes, e peço desculpas. Para Vegeta essas palavras eram humilhantes. Goten era apenas uma criança filho de Goku, nada menos. Reconhecer sua força era uma coisa, mas abaixar a cabeça e pedir orientação era quase insuportável. Ainda assim, se isso significasse se tornar mais forte, ele não tinha escolha. Mas Goten apenas balançou a cabeça. Vegeta, por que eu deveria treinar você? Ele disse friamente. Você era tão cheio de si antes. Você realmente acha que eu simplesmente esqueceria disso? Para ser honesto, sua arrogância me irritou. Seu olhar endureceu enquanto ele continuava. Se não fosse pela tia Bulma, eu teria matado você há muito tempo. E agora você espera que eu guie seu treinamento? Não seja ridícula. Os punhos de Vegeta cerraram-se. Ele engoliu seu orgulho e pediu ajuda, apenas para ser rejeitado completamente e ridicularizado ainda por cima. Se ele não estivesse tão em desvantagem, ele teria atacado Goten ali mesmo. Mas ele não era um tolo. A diferença em seus poderes era muito grande. Tudo o que ele podia fazer era ferver em silêncio. Ah, vamos lá, Goten. Goku implorou. Vegeta pode ser teimoso, mas ele é seu ancião. Ele deixou de lado seu orgulho e pediu sua ajuda. Por que você não o ensina? Eu disse não, Goten respondeu firmemente. Vocês dois eram muito arrogantes antes, e não tenho interesse em treiná-los. Já mostrei 3 transformações. Se você tem algum talento real, descubra-as sozinho. Ele cruzou os braços, sua expressão inabalável. Eu não vou ensinar Vegeta, e eu não vou te ensinar também, Goku. O que você puder compreender é com você. Mas nunca mais traga isso à tona. Goku ficou atordoado. Ele só queria convencer Goten a ensinar Vegeta, mas agora saiu pela culatra. Goten nem o treinaria. Ele ficou ali sem palavras, enquanto Goten se virava. Os outros, incluindo Gohan e Piccolo, observavam em silêncio. Eles tinham que admitir, Goten estava sendo duro, mas não havia como negar sua força. E esse Goten, ele não era o mesmo que eles conheciam. Ele era diferente, mais forte, mais frio e muito menos indulgente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 226.
Goten, por que você não me guia sozinho? Você não precisa se preocupar com Vegeta. Goku falou imediatamente. Originalmente, ele só queria implorar por Vegeta, mas as coisas tinham piorado. Agora, Goten não estava nem disposto a ensiná-lo. Treinamento é algo em que você tem que confiar em si mesmo. Você deve descobrir por si mesmo. No meu tempo, quando nasci, você já estava morto. Nunca recebi nenhuma orientação sua, mas me esforcei passo a passo para chegar a esse nível. Se eu consegui, acho que você também consegue. Goten olhou para Goku e falou calmamente. Na verdade, ele ainda guardava algum ressentimento sobre esse assunto. Mesmo que Goku tivesse explicado que ele e os outros escolheram não ressuscitar porque temiam a retaliação de Cell, Goten não conseguia deixar o rancor de lado completamente. Na época, eles não eram páreo para Cell, mas isso não significava que permaneceriam fracos para sempre. Esse ressentimento não desapareceu simplesmente. Além disso, treinar outros para se tornarem mais fortes era muito trabalhoso. Naquela época, ele guiou Kuririn e Trunks porque eles eram seus amigos. Mas Goku e Vegeta? Isso era diferente. A atitude arrogante deles fez Goten não gostar deles ainda mais. Tudo bem. Se for esse o caso, vamos esquecer. Goku suspirou e assentiu. Goten havia alcançado seu nível por seus próprios esforços. Ele e Vegeta teriam que fazer o mesmo. Ver o poder e as transformações de Goten foi inspirador. Se Goten conseguiu chegar a níveis mais altos, então eles também conseguiriam. Pessoal, tenho outras coisas para fazer, então vou embora agora. Goten olhou para Goku e os outros. Para ser honesto, além de Xixi, que ele achava mais tolerável, ele não se importava muito com os outros. Sem outra palavra, seu corpo tremeluziu, e ele desapareceu do Monte Paozu. Quando ele reapareceu, ele estava em Cidade Oeste. Parado ali, um sentimento de vazio invadiu seu coração. Embora ele estivesse vendo Goku e Xixi, seus pais, nunca apareceu sua linha do tempo. Não parecia um lar. Suspiro. Como volto agora? Dentro de uma taverna, Goten sentou-se em silêncio, perdido em pensamentos. Apesar de possuir poder sobre todo o universo dimensional, ele ainda não conseguia retornar à sua própria linha do tempo. Ele não conseguia ver as pessoas que mais queria ver. Aquela sensação era insuportável. Mais importante, ele não tinha ideia do que tinha acontecido com sua família e amigos. Eles sobreviveram à explosão dimensional? O tempo passou enquanto ele ficava sentado ali por horas. Desde que chegou a este mundo, ele estava em um estado constante de tensão. Momentos como este, onde ele podia apenas sentar e beber para passar o tempo, eram raros. Quando ele estava prestes a sair, de repente sentiu uma energia incrivelmente familiar. Essa energia era exatamente como a de um anjo. O que de um anjo? Por que um anjo estaria em um planeta tão remoto como a Terra? E o mais importante, isso não é Visolvados. Goten ficou surpreso. Se um anjo veio procurá-lo, deveria ter sido Vis do Universo 7. Mas esse aqui era diferente. Era mais forte que os anjos dos 12 universos. Mas também não era a energia de Merno. Parece que este está aqui para mim. Se for esse o caso, vou esperar. Goten sabia que ele era a única razão pela qual um anjo viria à Terra. Enquanto Goku e Vegeta eram fortes, eles não eram fortes o suficiente para chamar a atenção de um anjo. Enquanto ele se concentrava na presença, a porta da taverna se abriu. Uma figura impressionante entrou. Seu traje era totalmente diferente do dos anjos tradicionais. Ela usava um body preto sob um uniforme combinando, sua mão segurando um cajado de anjo. Seu rosto era primorosamente lindo, e sua figura esbelta superava até mesmo anjos como Vados e Marcarita. Mais importante, seu comportamento frio a diferenciava das outras. Sua presença carregava uma aura de distância absoluta, como uma beleza fria como gelo que rejeitava o mundo. No entanto, ela não fez nenhum esforço para esconder o olhar enquanto olhava diretamente para Goten. Isso confirmou suas suspeitas. Este anjo tinha vindo para ele. Dadadá. O som de saltos altos batendo no chão ecoou enquanto ela caminhava direto em direção a Goten. Ei, você se importa se eu sentar aqui? Ela perguntou, com um sorriso caloroso na voz. Seu tom amigável contrastava com a aura gélida que ela exalava. Como quiser, Goten respondeu indiferentemente. Mas me diga, quem é você? Qual é o seu propósito em vir me ver? Ele sabia que ela estava ali por ele. Não havia necessidade de dançar em volta do assunto. O anjo ficou momentaneamente surpreso, mas rapidamente recuperou a compostura. Ela sentou-se em frente a ele, sua expressão ilegível. Senhor Goten, meu nome é Twist. Eu sou um anjo. Você está certo. Eu vim aqui especificamente para você. Mas fui enviado por alguém. Sua voz era gentil, não diferente daquela de outros anjos. Todos eles carregavam um ar de refinamento. Eu vejo, mas estou mais interessado em quem te enviou. Se não me engano, você não serve a Zeno ou ao grande sacerdote. Então me diga, quem está atrás de você? E qual é o motivo deles para me procurarem? O tom de Goten permaneceu calmo. Quem quer que estivesse atrás dela devia ter um motivo importante para procurá-lo. E sinceramente, ele estava curioso. Afinal, ele não tinha nada melhor para fazer, já que não podia retornar ao seu próprio universo. Capítulo 227. Senhor Goten, não sei se você está ciente da pessoa atrás de mim. Afinal, de acordo com nossa investigação, você não é nada mais que um ser mortal. Os deuses mais elevados que você conhece são Zenão e o grande sacerdote. A voz de Twist era gentil, mas havia uma arrogância inegável em seu tom, um senso de superioridade.
Era como se, apesar do poder de Gotham superar os deuses, ele ainda fosse apenas um mortal comum aos olhos deles, indigno de comparação com o que ela considerava os deuses reais. Foi exatamente esse o sentimento que Gotham teve com as palavras dela. Por quê? Pelo seu tom, parece que você menospreza os mortais. Zeno e o grande sacerdote costumavam ser do mesmo jeito, vendo os mortais como nada mais do que insetos a serem esmagados. Algumas décadas atrás eu era apenas um inseto aos olhos deles também, mas agora, eles estão sob meus pés. Em outras linhas do tempo, eu já os matei. Gotham falou levemente, seu tom era neutro, mas carregava uma aura avassaladora de dominância. Em um instante, a temperatura na taverna pareceu cair. Era como se um abismo sem fim tivesse se aberto sob os pés de Twish, pronto para engoli-la inteira. O medo puro e implacável, tomou conta do seu coração. Gotas de suor se formaram em sua testa, rolando por seu rosto. Naquele momento, ela realmente sentiu, se Gotham quisesse matá-la, ele poderia fazer isso apenas com um pensamento. Mesmo na presença de sua própria mãe, ela nunca havia experimentado uma pressão tão avassaladora. Ele não. Senhor Gotham, Twish gaguejou. Por favor, não me entenda mal. Não tenho intenção de menosprezar os mortais. Eu certamente não ousaria menosprezar você. Não somos como Zeno e o grande sacerdote. Acreditamos em justiça e igualdade. Esse é o princípio que defendemos. Sentindo a ameaça iminente à sua vida, Twish se explicou apressadamente. Ela entendeu que até mesmo uma única palavra mal colocada poderia significar morte. Afinal, Gotham não tinha medo de Zeno ou do grande sacerdote. Para ele, um anjo como ela não passava de um inseto. Talvez aos olhos de Gotham, ela fosse ainda menos que isso. Não me alimente com essa bobagem, Gotham zombou. Anjos nunca viram mortais como iguais. Agora responda a minha pergunta corretamente. Você não é diferente de Viz e dos outros para mim. Em outra linha do tempo, eu já matei muitos da sua espécie. O rosto de Twish ficou pálido. Ele matou anjos? Ela sabia que ele era poderoso, mas ouvi-lo dizer isso tão casualmente lhe causou um arrepio na espinha. Senhor Gotham, peço sinceras desculpas pelas minhas palavras anteriores. Não era minha intenção. Mas já que você quer saber quem é a pessoa atrás de mim, eu vou te contar. Aquela a quem eu sirvo não é outra senão a grande sacerdotisa, minha mãe. Ao ouvir esse nome, Gotham levantou uma sobrancelha. Grande sacerdotisa? Nunca ouvi falar dela. Se ela era importante, por que seu nome nunca havia sido mencionado antes? Twish ficou momentaneamente atordoado. Ninguém nunca lhe havia feito essa pergunta antes. A mera menção do nome da grande sacerdotisa foi o suficiente para incutir reverência. Por centenas de milhões de anos, ninguém ousou desrespeitá-la. Até o próprio grande sacerdote empalidecia em comparação ao poder dela. No entanto, o mortal à sua frente teve a audácia de perguntar: o que é isso? Quanta arrogância! Mas ela não teve escolha a não ser responder. Gotham era muito forte, e sua mãe precisava da ajuda dele. Tudo bem. A grande sacerdotisa é a mãe de todos os anjos. No entanto, não nascemos dela, ela nos criou. Viz, Vados e todos os outros foram criados por sua mão. Somos diferentes dos mortais que se reproduzem biologicamente. Twish falou calmamente, reprimindo a humilhação que sentia. Mesmo que ela menosprezasse os mortais, Gotham estava em uma categoria à parte. Gotham assentiu levemente, digerindo a informação. Tudo bem, entendi. Então agora me diga seu propósito. Por que você está me procurando? Deixe-me adivinhar. Você quer que eu o ajude a lidar com Zeno e o grande sacerdote? Se for assim, a menos que haja uma recompensa que vale a pena, eu posso não ter tempo. A surpresa que ele sentiu inicialmente havia desaparecido. Afinal, o universo de Dragon Ball era cheio de mistérios. Quanto mais forte alguém se tornava, mais poderosos eram os seres que ele encontrava. Capítulo 228. Um lampejo de surpresa passou pelo rosto de Twish. Ela não esperava que Gotham adivinhasse seu propósito tão facilmente. O mortal parado diante dela estava se mostrando bem difícil de lidar. Ele não só possuía um poder esmagador, mas também era excepcionalmente afiado. Sim, Senhor Gotham, ela admitiu. Você está absolutamente correto. O Lorde Grande Sacerdotisa me enviou para buscar sua ajuda. Com sua ajuda, podemos derrubar Zeno e o Grande Sacerdote de uma vez por todas. Ela fez uma pausa, seus olhos se estreitando levemente enquanto observava a expressão de Gotham. Você já foi um mortal, então deve entender o sentimento de ser apagado à vontade. Certamente você guarda ressentimento em relação a Zeno e ao Grande Sacerdote. Você não gostaria de se vingar deles? Twish falou rapidamente, seu tom cheio de urgência. De acordo com a inteligência deles, Gotham tinha um histórico de conflito com Zeno e o Grande Sacerdote. Se essa informação estivesse correta, ele não recusaria uma oportunidade de unir forças contra eles. Gotham sorriu levemente. Você está certo. Por um tempo, eu odiei Zeno e o Grande Sacerdote. Eu desprezava a sensação de ser apagado tão facilmente. Mas agora, eles não são mais uma ameaça para mim. Se eu quisesse, eu poderia apagar os dois em um instante. Sua voz estava calma, mas o peso de suas palavras enviou um arrepio por Twish. A força de Gotham há muito havia superado Zeno e o Grande Sacerdote, e ele sabia disso. Ele não tinha mais motivos para buscar vingança, ele já havia vencido. Isso. Twish hesitou, lutando por uma resposta. Tudo o que ela havia planejado dizer tornou-se sem sentido diante do poder esmagador de Gotham. Ela havia presumido que ele estaria ansioso para ficar do lado deles, mas agora, estava claro que ele não temia Zeno nem o Grande Sacerdote.
Mais importante, ele também não demonstrava nenhuma reverência particular pela grande sacerdotisa. Parece que você não tem nada a me oferecer, Gotham disse friamente. Nesse caso, você pode voltar para onde quer que tenha vindo. Ele lançou-lhe um olhar indiferente, já perdendo o interesse. Embora estivesse levemente curioso sobre a grande sacerdotisa, ele não tinha desejo de se envolver nos assuntos deles. Se eles tinham rancor contra Zeno e o grande sacerdote, isso era problema deles. Senhor Gotham, por favor, não recuse ainda. Wish implorou. Se você tiver algum pedido, pode declará-lo. Enquanto estiver ao nosso alcance, faremos tudo o que pudermos para cumpri-lo. Seu desespero era evidente. Ela havia recebido uma ordem direta para levar Gotham à grande sacerdotisa, e o fracasso não era uma opção. Gotham levantou uma sobrancelha, divertido com a persistência dela. Bem, tem uma coisa em que preciso de ajuda. Se sua grande sacerdotisa puder fazer isso, então eu poderia considerar trabalhar com você. Eu posso até mesmo ajudá-la a lidar com Zeno e o grande sacerdote. Ele se inclinou para a frente levemente, estudando a reação de Twist. O único obstáculo que ele enfrentava no momento era sua incapacidade de retornar à sua linha do tempo original. Se a grande sacerdotisa tivesse o poder de mandá-lo de volta, então uma aliança poderia valer a pena ser considerada. Embora Gotham duvidasse que a grande sacerdotisa fosse mais forte do que ele entendia que o poder por si só não era tudo. Até os deuses mais fracos possuíam habilidades únicas que outros não tinham. Por exemplo, o Supremo Kai tinha transmissão instantânea e a habilidade de viajar entre linhas do tempo com um anel de espaço-tempo, algo que nem mesmo anjos e deuses da destruição conseguiam fazer. Se a grande sacerdotisa tivesse uma habilidade similar, ela poderia ser útil para ele. Senhor Gotham, por favor, me diga o que você precisa. Twist exclamou ansiosamente. Se estiver ao nosso alcance, faremos acontecer. Ela podia ver um lampejo de interesse nos olhos de Gotham, e isso lhe deu esperança. Claro, ela sabia que qualquer coisa além das habilidades de Gotham seria incrivelmente difícil para eles também. Mas para garantir sua cooperação, ela não tinha escolha a não ser concordar e encontrar uma maneira de atender ao seu pedido. É simples, respondeu Gotham. Preciso retornar à minha linha do tempo original. Não sei se sua grande sacerdotisa tem esse tipo de poder, mas se tiver, podemos conversar. Se não tiver, não há sentido em continuar essa conversa. Seu tom permaneceu inexpressivo, mas Twist podia sentir o peso de suas palavras. Retornar à sua própria linha do tempo era sua maior prioridade, todo o resto era secundário. Se a grande sacerdotisa realmente possuísse tal habilidade, então ele poderia estar disposto a trabalhar com eles. Caso contrário, ele não tinha razão para se importar com seus planos. Viagem de linhas do tempo? Os olhos de Twist se arregalaram. Senhor Gotham, isso é um assunto trivial para a grande sacerdotisa. Você pode confiar em mim. Se você vier comigo para vê-la, ela sem dúvida atenderá ao seu pedido. Ela falou rapidamente. Capítulo 229. É mesmo? Bem, se for esse o caso, eu vou com você. Mas é melhor você ser responsável pelo que acabou de dizer. Se eu for com você e você não puder me mandar de volta para a minha própria dimensão, então só há um resultado. Eu vou matar todos vocês. Gotham sorriu friamente, falando com absoluta confiança. E ele tinha todo o direito de estar. Da conversa que ele teve com Twist agora ficou claro que a chamada grande sacerdotisa era mais fraca que o grande sacerdote Zeno. Caso contrário, ela não precisaria da ajuda dele. Se ela não conseguisse atingir o nível deles, então ela obviamente não era páreo para ele. O que significava que ele poderia matá-la facilmente. Gole. Twist engoliu em seco. As palavras de Gotham carregavam um peso inegável, e nem ela tinha certeza da verdadeira força da grande sacerdotisa. Gotham tinha viajado publicamente para seu próprio tempo e espaço, então não havia como voltar atrás agora. Tudo bem, eu entendo. Se não há mais nada, vamos agora, se pudermos. Twist só conseguiu engolir a seco e concordar. Não estou familiarizado com este mundo, e não há ninguém aqui que eu precise ver. Vamos. Gotham esvaziou a última metade do copo, levantou-se e pagou a conta antes de seguir Twist para fora da taverna. Senhor Gotham, vamos. Com um aceno de seu cajado, os dois desapareceram da terra em um instante. A velocidade era muito maior do que a de um anjo comum, mas para Gotham era ridiculamente lento. Eles passaram por algo parecido com uma barreira de espaço-tempo antes de chegarem a um vasto vazio. Diante deles estava um castelo escuro, seu design lembrava o domínio de um vilão de conto de fadas. Gotham podia sentir algo perturbador lá dentro. A energia lá dentro era mais forte do que a de Vados ou Vis, mas eram todas auras de anjos. Claramente, era ali que os anjos se reuniam. Senhor Gotham, chegamos. Vou levá-lo para ver a grande sacerdotisa agora. Twist deu um passo à frente, liderando o caminho. Gotham, no entanto, estava curioso. A julgar pelo ambiente, ele esperava que a grande sacerdotisa fosse uma mulher velha, enrugada, envelhecida, talvez segurando um cajado como uma espécie de rainha. Mas quando ele entrou no grande salão, ele percebeu o quão errado estava. Sentada no trono não estava a figura idosa e murcha que ele havia imaginado. Em vez disso, ela parecia mais jovem que Twist. Ela usava um uniforme preto de anjo, seus penetrantes olhos azuis carregando uma aura gelada. E então havia sua figura. Seu peito era enorme. Seu rosto era impecável. Seu corpo, diabolicamente sedutor. E aquela presença arrepiante que ela irradiava, inegavelmente, ela era uma beleza inigualável. Comparada com Vados e Macarita, ela talvez já os tivesse superado. Este é o Senhor Gotham.
Enquanto Goten a observava, a grande sacerdotisa finalmente falou. Sua voz era incomparavelmente fria, como gelo congelado por milhares de anos. No momento em que ela falou, a temperatura no castelo pareceu despencar. No passado, ele achava que Vados e os outros tinham um comportamento legal, mas ele não esperava que a grande sacerdotisa baixasse a temperatura ao redor apenas abrindo a boca. Ah, eu sou Goten. Pensei que a grande sacerdotisa seria uma senhora idosa. Não esperava que você fosse tão mais jovem do que eu imaginava. Goten assentiu, seu tom levemente provocador. Mas ele estava apenas falando a verdade. A grande sacerdotisa diante dele não era nada como ele havia imaginado. Se alguma coisa, ela parecia uma jovem garota. Então me diga, Sr. Goten, como deve ser a aparência da mãe dos anjos? A grande sacerdotisa parecia intrigada. O canto da boca dela se curvou no que poderia ter sido um sorriso, embora fosse tão forçado e antinatural, estava claro que ela não estava acostumada com isso. Na minha mente, a grande sacerdotisa deveria ter pelo menos 60 anos, com um rosto enrugado. Eu não esperava que você fosse tão jovem. Claro, vocês, os chamados deuses, adoram usar aparências inocentes para enganar as pessoas. Eu já me acostumei com isso há muito tempo. Goten encontrou um banco, sentou-se e sorriu. Ele não estava errado. Zenão, o grande sacerdote, todos eles fingiam ser gentis, infantis ou inocentes, escondendo sua verdadeira natureza. E essa grande sacerdotisa na frente dele provavelmente viveu por centenas de milhões de anos, se não mais. No entanto, ela ainda parecia assim. Claramente, assim como Zenão e o grande sacerdote, ela estava usando algum tipo de truque. Você parece entender os deuses muito bem. E sua análise é completa. Você está certo, deuses são assim. O grande sacerdote, Zeno e eu, todos nós somos. Mas eu vou te dizer uma coisa. Diferentemente daqueles dois, é assim que eu sou. Anjos não envelhecem. A grande sacerdotisa falou levemente, mas havia uma rispidez em seu tom. Na verdade, ela desprezava a hipocrisia do grande sacerdote de Zeno. Eles agiam com superioridade, fingindo ser misericordiosos e ingênuos enquanto possuíam o poder de apagar universos inteiros com um aceno de mãos. Ela odiava a decepção deles há muito tempo, mas ela nunca teve força absoluta para derrubá-los. Seu poder era comparável ao do grande sacerdote. E apesar de suas tentativas de resistir, ela sempre foi lançada de volta a este lugar. Desta vez, porém, as coisas foram diferentes. Com a ajuda de Goten, ela tinha absoluta confiança. Ela poderia matar Zenão e o grande sacerdote. E finalmente vingue-se. Capítulo 230. Ok, mas não estou realmente interessado no que você está dizendo. Para mim, você é apenas um ser antigo. O que importa para mim é se você tem a habilidade de me enviar de volta para minha linha do tempo original. Se puder, podemos trabalhar juntos. Se não, não há mais nada a discutir. Goten não se deteve mais na grande sacerdotisa. Ele foi direto ao ponto. Embora ela fosse inegavelmente linda, ele não tinha interesse em uma entidade que viveu por bilhões de anos. Viagem na linha do tempo? Isso é uma questão simples para mim, disse a grande sacerdotisa seriamente. Mas antes disso, preciso que você tire todos nós, anjos, daqui e me ajude a dar uma lição naquele grande sacerdote bastardo. Ela nunca conseguiu romper os selos colocados por Zeno e o grande sacerdote. Ao longo de bilhões de anos, ela tentou inúmeras vezes, tudo em vão. Felizmente, Twitch e os outros conseguiram retornar ao mundo real por seus próprios meios. Mas ela mesma, permaneceu presa. Quish era originalmente o anjo do 18º universo. Anjos exilados eram enviados para este lugar quando perdiam seu valor. Talvez o grande sacerdote e Zeno os considerassem insignificantes, então eles não restringiram totalmente sua liberdade. É um acordo. Assim que cheguei aqui, senti as regras de Zeno suprimindo este espaço. Deve ser isso que está mantendo você preso. Mas para mim, essas regras não são nada. Posso quebrar o selo com um aceno de mão. A voz de Goten permaneceu calma, mas carregava um peso inegável. Quanto a dar uma lição ao grande sacerdote, eu cuido disso. Mas espero que você cumpra sua palavra. Se não o fizer, apagarei todos vocês sem hesitação. Ao ouvir suas palavras, os anjos ao redor deles ficaram visivelmente tensos, suor se formando em suas sobrancelhas. Eles podiam sentir isso, só pelo jeito que ele falava, o poder que Goten possuía estava além de qualquer coisa que eles já tinham encontrado. Era ainda mais assustador do que Zeno ou grande sacerdote. Os anjos tinham uma percepção aguçada de força, e aos olhos deles, Goten era insondável. Se ele quisesse destruí-los, seria fácil. O pensamento sozinho era o suficiente para deixá-los cautelosos. Como um mero mortal poderia superar Zeno e o grande sacerdote? Era simplesmente inimaginável. Claro, Sr. Goten, a grande sacerdotisa rapidamente o assegurou. Por favor, confie na minha promessa e na minha habilidade. Embora eu possa não ser tão forte quanto você, viajar pelo tempo e espaço não é difícil para mim. Ela também podia sentir isso. Goten era perigoso. Se tivesse outra escolha, não lidaria com ele. Mas não havia alternativa. Se ela quisesse deixar este lugar, apenas Zeno, o grande sacerdote, ou alguém tão poderoso quanto Goten poderia fazer isso acontecer. Ótimo. Cumpra sua palavra. Você já deve saber o que acontece se não cumprir. Quando Goten terminou de falar, ele bateu levemente o pé no chão. Em um instante, o vazio escuro ao redor deles mudou.
uma energia branco-prateada se espalhou rapidamente, consumindo o ambiente cinza. Em instantes, todo o espaço foi banhado por uma luz prateada. O poder restritivo de Zenão desapareceu completamente. No momento em que a supressão desapareceu, a grande sacerdotisa e todos os anjos sentiram algo que não tinham experimentado em centenas de bilhões de anos: liberdade. Um peso havia sido tirado. O alívio foi avassalador. Ah, esse sentimento. Eu quase tinha esquecido. A grande sacerdotisa exalou, seu rosto cheio de espanto e alegria. Por eras, ela sonhou com esse momento. Agora, ele finalmente chegou. Os outros anjos também pareciam em êxtase, suas expressões cheias de esperança renovada. Senhor Goten, eu nunca imaginei que sua força seria tão imensa. Você apagou o governo de Zeno com um mero passo. Isso significa que você também obteve seu próprio poder de governo, não é? A grande sacerdotisa perguntou, recuperando sua compostura. Antes, ela achava que Goten era apenas um pouco mais forte que Zeno e o grande sacerdote. Mas agora, ela percebeu o quão enganada estava. O que ele tinha acabado de fazer era uma prova. Ele os havia superado em muito. O que você acha? Goten zombou. Sem domínio das regras, como eu poderia competir com Zeno e o grande sacerdote? Você é inteligente. Não deveria fazer perguntas tão idiotas. A grande sacerdotisa ficou tensa diante dessas palavras. Tudo bem. Agora eu vou te levar para o templo de Zeno. Assim que eu der ao grande sacerdote a surra que ele merece, você vai me mandar de volta, Goten declarou. Claro, deixe-me lembrá-lo. Se você falhar em cumprir sua promessa, eu vou acabar com cada um de vocês, deuses. Sua voz estava calma, mas a grande sacerdotisa tremia mesmo assim.